Rapaz, eu sempre fui muito curioso, desde sempre. Eu tinha muitas dúvidas sobre a vida, né? Eu queria saber o que aconteceria comigo depois da morte. Então eu tinha medo de voltar a ser aquele mesmo nada que eu era antes de ter nascido. O pessoal falava que existia reencarnação, que você saía do corpo e entrava no outro, que você evoluiria, aquela coisa toda, mas eu não lembrava da vida passada. Então eu pensava, se eu entrar no outro corpo e tiver outra vida e não lembrar dessa, não valeu a pena. Então não tem sentido isso. Eu tenho que descobrir a verdade antes que eu morra. Porque talvez, depois que eu morrer, vai ser tarde demais para tentar, né, descobrir qual era o caminho correto. Então isso me deixava muito angustiado. Isso com os meus 11, 12 anos de idade, eu já ficava me perguntando sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte, essas coisas. E durante um processo, através de amizades, influências, eu acabei entrando nas drogas, né? E das drogas vieram as músicas de Raul Seixas, amigos me mostraram, me apresentaram Raul, e o Raul ele sempre foi um cantor diferenciado, né? E ele, embora não tenha sido um religioso nos termos convencionais, porque a gente tem uma ideia de pessoas religiosas diferente, né? A gente tem aquela convicção, aquela ideia de que tem que ter um padrão, um molde. Mas, na verdade, Raul ele era religioso do jeito dele. E quando alguém perguntava para ele sobre a crença do Raul, a filosofia o que é que ele cria, né? Ele brincava dizendo que ele era Raul Seixista, porque ele misturava, ele fazia uma espécie de sincretismo de filosofias e pensamentos religiosos do mundo inteiro. Mas a veia mesmo do Raul, no sentido religioso da palavra, era baseada no pensamento hinduísta, no hinduísmo, né? Inclusive, ele cita trechos do livro Bhagavad Gita, que é um livro sagrado dos hindus, que fazia parte de um texto chamado Mahabharata, um nome assim um pouco diferente, mas dentro do Mahabharata estava o Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita tinha uma história que era uma conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna seria uma encarnação de uma das 3 pessoas da divindade hindu. No hinduísmo existe uma realidade suprema chamada Brahman, né, que é uma espécie de Deus, o Deus Supremo, o Todo-Poderoso. Abaixo dele vem outro Deus com nome parecido, embora seja um Deus diferente, que é o Brahma. E ao lado de Brahma, numa espécie assim de trindade, né, aspas, que eles chamam de Trimurti. Vem o deus Vishnu e o Shiva. Então são os 3 deuses que formam a divindade hindu, né? Existem outros centenas, milhares de deuses na religião hindu, mas esses são os que estão no topo da cadeia alimentar hinduísta, né? Antes do Brahman, a realidade suprema. E daí esse Vishnu, ele teria tido 9 encarnações que eles chamam de avatares, e ainda falta uma 10ª. Inclusive o Siddhartha Gautama, que teria sido, eu acho que a 9ª encarnação, o 9º avatar de Vishnu, se eu não estiver enganado. Então, o próprio Buda, que ele recebeu esse título que significa o iluminado, né? O próprio Buda ele teria sido uma das encarnações de Vishnu. Então, o budismo ele tem uma ligação com a linha hinduísta também. Mas a história do Bhagavad Gita trata sobre uma conversa de um dos avatares anteriores de Vishnu, que teria sido Krishna. Krishna teria sido esse avatar anterior a Buda, que se encontrou com um príncipe guerreiro chamado Arjuna, e esse avatar, ele era, na verdade, antes de se manifestar e de se revelar para o príncipe Arjuna, ele era o cocheiro de Arjuna, que estavam num carro de guerra se preparando para entrar na batalha, né? E aí, Arjuna, pensativo a respeito do que ia fazer, porque ia matar primos, parentes que estavam do lado de lá, do exército inimigo, era uma luta por uma cidade sagrada lá da Índia. E aí Krishna, a encarnação de Vishnu, o avatar da divindade, começa a falar sobre quem ele é, que inclusive é aquela música do Raul que se chama Gita, né? Bhagavad Gita é o nome do livro onde está essa história. Bhagavad Gita em português seria uma coisa mais ou menos como o canto sublime, o canto do Senhor, e Gita seria mais ou menos assim, Senhor, né? Então aí Deus fala para ele, né? Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, eu não falo de amor quase nada. Então Deus ali se revela para Arjuna, mostrando que a vida ela é muito mais do que o que se vive dentro do corpo, e que depois que o corpo cai, a alma continua. E aí ele vai filosofar ali, contando que é tudo, é o bem, é o mal. O hinduísmo também é uma religião determinista, predestinista, né? E da sua própria maneira, mas
o que aconteceu comigo foi isso. Quando eu me deparei com as canções do Raul Seixas, e essa não é a única que fala sobre questões filosóficas, espirituais, espiritualistas e tudo mais, eu fui fisgado. Eu fiquei impressionado com a forma dele de ver o mundo, a vida, e ele, inclusive, muito sabiamente, né, com parcerias, não somente com Paulo Coelho, mas também com ele sabia cantar de uma forma que nós brasileiros, por exemplo, pudéssemos entender o que ele queria dizer. Ele pegava pensamentos, questões filosóficas e religiosas hindus profundas, e ele trabalhava dentro de expressões populares. Às vezes, ele inclusive já falou isso, ele colocava erros de português propositais, porque ele sabia que o povo falava assim, né? Então, ele muito sabiamente, por exemplo, pegou questões do que é muito comum para os ocidentais, que é a história de Cristo, pegou um personagem do cristianismo que é Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, e ele fez uma música cuja a canção se chama Judas. Mas nessa canção, mesmo com termos, um palavreado cristão ocidental, ele cantou as mesmas questões deterministas cridas pelo Bhagavad Gita, testemunhadas no Bhagavad Gita e cridas no hinduísmo, porque ele está falando ali sobre um suposto controle absoluto do Deus soberano a respeito das vidas que estão aqui embaixo na terra, né? Que ele diz que Judas fazia parte de um plano secreto, um amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas fazem escrituras e não nos perguntam se é pouco ou demais. Então é uma música muito forte, eu chorava muito quando eu cantava essa música, como outras músicas dele também, que falam sobre questões profundas, né, filosóficas, da existência humana e tudo mais. E aí, através dessas músicas do Raul, eu comecei a mergulhar na prática hindu. Meu primo, o Ronaldo, que tu conhece, não conhece? Ah não, tu não conheceu o Ronaldo ainda não, né? Mas tu falou com ele naquele dia por áudio, lembra? Foi, por áudio. Pronto. Aí meu primo, ele encontrou o livro Bhagavad Gita, traduzido para o português, se eu não me engano, por Roviralda Borel, de uma daquelas coleções enciclopédicas, né, que as mães compram para os alunos, para os seus filhos, aquela coisa toda. Ele achou lá na estante da casa dele o livro Bhagavad Gita. Aí a gente já sabia que o Raul tinha um pezinho no hinduísmo, ele tinha lido Bhagavad Gita, fez uma música com o nome Gita, né, e de vez em quando ele falava Hare Krishna, né? Ele tinha essas coisas, a gente não sabia de onde vinha essa influência. E aí ele achou o livro. Aí ele pegou, trouxe o livro para mim, aí disse, cara, eu vou ler primeiro. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Então, primeiro, com 12, 13 anos eu tinha entrado nas drogas, eu tinha também um histórico de esquizofrenia paranoide na minha família por parte de mãe, né? O que se tornou um agravante, porque 3 fatores vão se unir que vão causar na minha vida, com os meus 17, 18 anos de idade, um surto psicótico, e eu vou ser internado no manicômio, né, inclusive, por causa disso. Mas eu sei que todos os fatores são importantes nessa equação, mas o fio condutor de toda a coisa era a minha inquietação, a minha busca, essa sede, esse vazio, né? Sempre querendo encontrar, até mesmo, a gente às vezes não tem consciência disso, mas até mesmo a busca dos jovens e adolescentes, nas amizades, nos relacionamentos, nas drogas e tudo mais, né? Nas festas, é querendo preencher esse vazio, é uma lacuna que somente Deus vai suprir, né? Mas a minha busca por Deus era muito forte, desde muito novo, tanto é que quando eu conto aqui a história para ti, falando do meu envolvimento com Raul, da minha busca no hinduísmo, de eu ter começado a praticar Bhakti Yoga, Raja Yoga e Mantra Yoga para tentar... praticar tudo isso. Dentro de casa. O Ronaldo, ele chegou a fazer parte de um grupo de gnose, chamado Rosa Cruz, e eu fazia dentro de casa, lendo Bhagavad Gita, meditando e de vez em quando cantando a música do Raul, né? Era uma espécie de prática religiosa na minha cabeça. Eu achava que aquele era o caminho da iluminação real e verdadeira. Eu tive umas experiências, inclusive, durante esse período, que me faziam pensar que eu estava conseguindo alcançar o meu alvo, porque eu comecei a ouvir vozes de seres espirituais elevados, que falavam comigo. Teve um momento desse período, antes de eu ser internado no manicômio, que eu vi com os olhos fechados. Com os olhos fechados eu olhava e enxergava as coisas. Tem um processo assim... Então tu chegou a ter essas experiências? Todas elas. A gente poderia chamar assim, né? Que ao mesmo tempo também, numa linguagem mais evangélica, são experiências com demônios. Inclusive, Jesus, quando vai fazer aquela lista, se eu não me engano, em Marcos capítulo 7, ele fala sobre alguns dos males que a humanidade enfrenta, né? Ele cita uma lista enorme: prostituição, adultério, roubo, furto, não sei o quê, né? Não tem uma lista? Aí ele diz, no final da lista, a última palavra que ele diz é, inclusive, a loucura. Ele diz, todas estas coisas vêm de dentro do coração do homem. A loucura está lá no final da lista.
E eu nunca tinha percebido, né, até que, relendo esse trecho, eu percebi. Porque ele demonstra que é uma questão espiritual humana. O coração do homem ali, né, o coração humano, é usado como figura de linguagem para representar o âmago do nosso ser, né? E somos seres espirituais, com uma alma e um corpo. Mas a essência humana é o espírito. Então ele está falando sobre questões espirituais, né? Então a loucura, ela tem esse aspecto espiritual maligno. E eu acho que, inclusive, patologias, né, e doenças, enfermidades, elas são tratadas pela Bíblia como questões puramente espirituais e às vezes a gente se esquece disso. Hoje em dia o nosso cristianismo está numa tendência mais cerebral, o que acaba sendo ruim. Não que a gente não possa desenvolver a nossa inteligência, a nossa intelectualidade e tudo mais, mas eu acho que às vezes a gente despreza a forma que o Evangelho se revela nas páginas da Bíblia. Porque algumas doenças que hoje em dia têm nomes chiques, né, e pomposos, naquela época Jesus chamava de espírito surdo, espírito mudo, espírito cego, espírito louco, ele chamava assim, né? Aquele espírito de enfermidade, por exemplo, que estava naquela mulher encurvada, nós chamaríamos de artrite, né? Nervos auditivos atrofiados, Jesus chamava espírito surdo. E por aí vai. Ou seja, eu acho que tem um paralelo entre certas doenças, não que toda doença seja um demônio, mas eu acho que tem um paralelo. No meu caso, a minha história foi essa. Eu tinha esse envolvimento com as drogas, né, que naquela época era basicamente maconha e cola de sapateiro, que eu cheirava bastante, né? Comprimidos também, mas era maconha, cola de sapateiro e alguns comprimidos de vez em quando. E aí veio a questão... tinha a questão hereditária, né? Essa questão hereditária é interessante a gente comentar, porque às vezes as pessoas confundem predisposição genética com determinismo genético. São coisas diferentes. O determinismo genético seria uma espécie de versão científica para o determinismo, o fatalismo, né? Essa visão deturpada de uma espécie de controle absoluto da parte de Deus ou de uma divindade, ou no maniqueísmo eles chamariam de ordenamento cósmico, né? Que era o pensamento de Agostinho antes dele se dizer cristão. Mas o fato é que a predisposição genética é apenas, né, uma transmissão de informação nos genes dos pais para os filhos. Os corpos vêm dos pais, ainda que os espíritos venham de Deus, né? Porque Deus é que é o pai dos espíritos. Está lá em Hebreus 12:9, o que quer dizer que o espírito ele vem de Deus, ainda que os corpos venham dos pais. Deus quis que toda nova criança que nascesse, ela tivesse uma junção entre o que há no céu e o que há na terra, né? Então Deus é o pai do espírito e os homens são os pais dos corpos. Então os corpos, eles herdam essa carga genética dos pais e às vezes algumas informações estão compactadas lá nessa carga, nesse material genético. Situações, ambientes, coisas experimentadas pela pessoa podem servir de estímulo para descompactar aquele arquivo zipado, aquele arquivo compactado. E aí aquela predisposição genética se manifesta e a pessoa se vê mais propensa do que outras pessoas com as quais ela convive para determinada situação. Ou uma questão mesmo de doença, ou um vício em álcool, ou qualquer outra situação semelhante. A predisposição genética, então, ela pode ser real, mas não é sinônimo de determinismo genético, só para deixar isso claro. Mas no meu caso, eu tinha essa questão hereditária por parte da família da minha mãe, que era a esquizofrenia paranoide, né? Eu tive um primo que se matou, um primo que foi doente, que ficou entrando e saindo do manicômio a vida inteira. O pai dele, o tio Joaquim, também esquizofrênico. Inclusive, a minha mãe perdeu o que seria a minha irmã mais velha por causa de uma das crises do meu tio Joaquim, o pai do Daniel e do André, um desses que ficava entrando e saindo. E quando foi com 17 anos, juntando todos esses elementos, né, mas a minha consciência é que o fio condutor que me levou a isso foi essa busca desesperada por Deus, né, esse desejo descontrolado de ter respostas, e eu fui parar nas músicas do Raul, no Bhagavad Gita, juntou tudo. Então teve um determinado momento em que eu tive um surto psicótico e de fato quase eu mato a minha irmã enforcada, minha irmã que tu conhece. E nessa noite mesmo, então é uma coisa assim, eu vi demônio de 2 metros de altura com os olhos abertos, vi mísseis subindo no céu, eu via coisas, tipo alucinações. A esquizofrenia paranoide dizem que é uma das mais comuns, no entanto é uma das mais agressivas, porque é justamente
O tipo de esquizofrenia, parece que existem 4 tipos, se eu não estiver enganado, mas a esquizofrenia paranoide é o tipo da esquizofrenia que a pessoa tem alucinações. Ela ouve coisas, ela vê coisas que não existem. São reais para o esquizofrênico, mas podem ser um perigo porque um daqueles personagens ali pode ser uma espécie de inimigo que eu tenho que vencer na minha loucura, né? Eu tenho que matar aquele inimigo para que eu possa passar para um determinado estágio, fase, alguma coisa lá que eu possa estar vivendo somente na minha cabeça. E de repente aquele inimigo ali é a minha mãe, meu pai, minha irmã, às vezes sou eu mesmo, então ele é perigoso para si e perigoso para os outros, né? Mas foi um processo bastante complexo. Na verdade, depois desse... das primeiras experiências, sim. Você ir para a igreja, quem te levou, sim, como sim. foi isso? Depois desse processo todo, que tem muitos outros detalhes, né, que se for o caso a gente toca, mas não é que seja necessário, eu acabei sendo internado no manicômio, fiquei 40 dias na casa de repouso Nosso Lar, lá na Avenida da Reitoria ali, né, eu acho que vocês devem saber onde é. Daí a minha mãe um dia foi me visitar e decidiu me tirar do manicômio. Eu fiquei a maior parte do tempo numa jaula. Não foi num dormitório, eu não passeava no pátio, porque quando eu entrei, eu dei trabalho, porque eles me enganaram, dizendo que a minha mãe tinha saído para comprar cigarro e eu estava desesperado. Eu fui para lá, na noite que eu tentei matar minha irmã enforcada, que eu saí correndo no meio da rua, me trouxeram de volta para casa, me colocaram no carro, a mamãe e o papai, e me levaram para um hospital. Em frente à igreja São Gerardo, ali na Bezerra de Menezes. É São Geraldo ou São Gerardo? Pronto. Aí me colocaram no manicômio que tinha ali, aí me deram uma injeção, eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava na casa de repouso Nosso Lar, na Avenida da Reitoria. Aí eu perguntei, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Não, foi ali comprar cigarro. Aí como eu sabia que era mentira, que a mamãe não fumava, aí eu me desesperei. Aí comecei a bater neles, a me soltar, né? E todo doido tem força, a gente vê até pela Bíblia, né? E na época eu dei até golpes de capoeira neles também, né? Porque eu tinha treinado capoeira uns 3 anos. Recursos, né? Completamente descontrolado. E aí vieram mais 3 ou 4, me amarraram com camisa de força e me seguraram. E em vez de me soltarem no pátio com os outros doidos, me colocaram num lugar especial para os doidos mais perigosos. Só porque eu tinha dado aquele trabalho, que era uma jaula mesmo, uma cela com uma cama de cimento sem colchão, com argolas de aço chumbadas nessa cama. Me deitaram no chão e me amarraram as mãos, os pés, né, abertos assim, e me cuspiram, pisaram no meu pescoço, me chutaram, e um tratamento médico que a gente não entende, né? Mas quando eu contei essa história uma época, num seminário que eu estava ministrando em Campinas, no interior de São Paulo, aí uma aluna minha chegou para mim e disse assim, Natan, não diga isso não, porque vai denegrir a imagem dos profissionais de saúde, isso não pega muito bem, hoje em dia as coisas não são mais assim, tudo mudou. Aí eu disse pra ela, olha, se eu tivesse tido a sorte de ter ficado doido agora, né, então teria sido maravilhoso, mas o negócio que eu fui doido foi naquela época, né, que o tratamento era bem assim, dessa forma. Tem até um filme do Rodrigo Santoro, O Bicho de 7 Cabeças, que retrata de forma assim, muito parecida aquilo que eu vivi, né, quando o pessoal me pergunta, como era isso? Assiste esse filme, porque eu acho que serve de exemplificação. Quando minha mãe me trouxe do manicômio para casa, a turma com quem eu andava tinha toda se convertido. O meu primo, a minha irmã, o Cleiton, a turma toda começou a ir para a igreja, a mamãe também. Então eles começaram a me levar para a igreja. Só que não entrava na minha cabeça, não fazia sentido, e eu tinha que tomar remédio controlado pro resto da vida, né? A minha mãe achava que eu nunca mais ia ficar realmente normal, porque meu tio, ela conviveu com ele desde a juventude, ele ficou louco e nunca mais se recuperou, até a morte, ele estava entrando e saindo do manicômio, né? Então, assim, ela estava praticamente conformada de que eu iria tomar remédio controlado também, até o fim. Mas passei 1 ano tomando remédio controlado, mas o povo crente orando por mim. Orando, fazendo vigília, intercedendo, aquela coisa toda. E aí eu tive a sorte, Deus, né, claro, mas Deus é a nossa sorte, como diz o salmista. Eu tive a sorte de um rapaz ter ouvido falar da minha história. A gente tinha estudado juntos no colégio Júlia Jorge. Vocês lembram do Júlia Jorge? A gente tinha estudado juntos lá. O nome, pois é, parece que não. Aí o nome dele era Josberto. Ele ouviu falar de mim. Na época que ele estudava no Júlia Jorge, eu também, eu tinha um cabelão grande, né? Brincos, eu era ainda fumador de maconha naquela época, e ele me conhecia de vista, né? Ele via como eu era. Quando ele soube que aquele rapaz tinha se convertido, e ele era o vice-presidente da igreja Vale de Bênção, lá em Fortaleza, né? Aí ele pegou e disse, eu vou atrás desse rapaz. Aí ele foi lá na minha casa.
Aí eu não conhecia, né? Ele não me conhecia, só de ver, de ouvir falar. Aí ele se apresentou e disse que queria ouvir a minha história de conversão. Aí nessa noite a gente ficou até de manhã fazendo vigília e ele pregando a palavra, e foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra assim que fazia sentido, muito profunda e bem embasada no Novo Testamento. E aí ele me levou na casa dele, aí me mostrou uma biblioteca de livros que ele tinha, né? E ele disse, eu vou te emprestar um livro, você vai ler, depois você vai voltar, vou te dar outro, e você vai ficar vindo aqui, você vai ficar lendo esses livros. Eu, tá bom. Aí ele me deu um livro fininho de grampo com o nome O Homem em Três Dimensões, o livro, né? De Kenneth Hagin. Aí eu peguei aquele livro, aí fui ler, rapaz, fez toda a diferença. Pronto. Dali pra frente, os livros de Kenneth Hagin, de T.L. Osborne, mudaram a minha vida. E eu fui ficando bom, ficando normal, devagarinho, muito devagarinho, até que eu tomei a decisão de não tomar mais remédios. A mamãe ficou assustada, ficou preocupada, né, com medo dos surtos e tudo mais, mas acho que já faz mais de, sei lá, 30 anos que eu não tomo remédio taxa preta que eu era obrigado a tomar, né? Eu sei que tem gente que duvida que eu tenha sido completamente curado, mas voltando para a tua pergunta, o que é que aconteceu? Falando sobre intelectualidade, né, sobre racionalidade, etc. Eu não tinha tido a oportunidade de estudar muito por causa das drogas e por causa do estilo de vida que eu vivia, então eu só tenho até a 8ª série. Né, convencionalmente falando. Eu fiz 3 vezes a 8ª série antes de ser internado no manicômio. A gente passou para o primeiro ano do 2º grau, que eu fui internado no primeiro ano, na verdade. A gente passou, mas eu acho que foi por roubo de prova, alguma coisa assim, que eu não prestava, realmente. Infelizmente, era uma pessoa muito, assim, sem regras. De qualquer forma, no primeiro ano do 2º grau, nas férias do ano eu fiquei louco, fui internado, depois eu servi o exército, me converti, aí fiquei viciado em ler o Novo Testamento, não fazia mais nenhuma outra coisa durante o dia, né? E o que aconteceu é que eu não terminei os meus estudos. Então, depois, né, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu não entendia muito bem os textos bíblicos do Novo Testamento, porque tinha palavras confusas, é um português arcaico do século XVI, né? Então eu tinha que procurar aquela palavra no dicionário. Mas eu não tinha hábito nem familiaridade de olhar nada em dicionários. Aí eu pegava o dicionário da língua portuguesa que a mamãe tinha, procurando aquela palavra, chocarrice, parvoíce, né? Admoestar, exortar. Aí eu ia olhar a palavra, quando chegava lá na palavra, aí tinha umas abreviaturas na palavra, no verbete, né? Dizendo ADJ, SUBJ, e o que é isso? Aí eu ia para o começo do dicionário e tinha abreviaturas, SUBJ, substantivo, ADJ, adjetivo. Aí mas o que é substantivo? Aí eu pegava os glossários de português da minha mãe, aí via, eu olhava o que era português, o que era... Isso começou a criar um círculo, um circuito de estudo. Começou a me treinar. Autodidata. Mas assim, eu fui pegando gosto pelo estudo aí, porque eu queria entender o sentido do Novo Testamento, e eu não sabia como, mas eu queria muito, aí eu descobri que dessa forma, lendo no dicionário, eu descobri o sentido da palavra, acabei aprendendo um pouco de português, e eu peguei gosto nos estudos aí. Aí eu comecei a ler muito, li bastante, li o Novo Testamento muitas vezes, e comecei a fazer cursos. Eu fiquei praticamente assim apaixonado pela possibilidade de aprender coisas novas, né? Aí, claro, eu fui fazendo cursos de idiomas, de inglês, de programação de computadores e tudo que aparecia na frente, de fotografia, de tudo. Formação técnica em programação de computadores. Eu trabalhei como programador de computador aqui em Fortaleza, em 2 empresas na época. Aí só larguei e estava terminando o meu curso técnico de conversação em inglês, na antiga Fundesp. Fundação de Desenvolvimento Pessoal, que era uma obra da prefeitura, né? Nem existe mais. Tinha um centro de línguas e tudo mais. Mas assim, só para dizer como foi que eu cheguei nessa coisa de achar que é importante estudar, aprender e desenvolver intelectualmente. Eu peguei gosto por causa da leitura do Novo Testamento, mas eu acredito que toda pessoa que tem interesse em entender, ela vai ser cuidadosa e meticulosa para realmente interpretar o texto corretamente. E esse exercício, né, de meticulosidade, de cuidado, de percepção dos detalhes, das nuances do texto, né, que envolve uma percepção da função da vírgula, ponto e vírgula e tudo mais, isso acabou me treinando e me fez... me moldou, me deu a identidade que eu tenho hoje, né? Mas eu acredito também que tem algo a ver com a questão do chamado, né? Porque Deus ele chama e capacita a pessoa. Entre as coisas que Deus me chamou para fazer, eu sei que ele colocou sobre mim uma unção de ensino, e por causa disso também eu acredito que a minha forma de falar e de me comunicar, ela tomou essa identidade, né? Porque a unção ela forma a identidade ministerial que a pessoa tem, né? Mas é basicamente isso aí.